Tema é o nome de um hino da APA, inclusive. Alvo mais que a neve. O amor que purifica o imperdoável. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, mas tem um condicional antes: se confessarmos os nossos pecados. E a gente só confessa o que a gente reconhece, senão não é confissão, é mentira. Ah, fui coagido, não sei o quê. Se não é verdade, o que você está fazendo é mentira, então não vale. Então, confissão você tem que reconhecer. Por isso que a gente sempre fala dos 5 passos do perdão: reconhecer, se arrepender, confessar, pedir perdão e deixar. Reconhecer que errou, confessar para Deus, pedir perdão, se arrepender, pedir perdão e deixar o que está fazendo. Para perdão, você confessa para Deus. Para cura, você confessa para o irmão. Eita! A gente tem dificuldade de fazer as duas coisas. Para Deus não adianta a gente ter essa dificuldade, porque Ele já sabe. A gente só precisa confessar numa ação de rendição à soberania dele. A gente já sabe que Ele sabe. Agora, e para confessar com o irmão? É para receber cura. Por isso que tem muita gente que já foi perdoado por Deus e continua doente, com a doença decorrente do erro que cometeu. Eu falo assim, mas Deus já me perdoou, porque eu continuo tomando cacetada? Porque você não confessou ainda. E quando você confessar para um irmão o seu pecado, primeiro, tem que ser uma pessoa idônea. Alguém que você realmente confie. E essa pessoa tem que saber o que está fazendo. Porque se o Marcos chega para mim e fala assim, pastor, eu quero confessar um erro que eu cometi, porque eu preciso ser curado disso, minha alma está doente com isso, eu não estou aguentando, eu preciso confessar. Já pedi perdão para Deus, mas eu quero confessar que eu fiz tal coisa. Eu falo, tá bom, irmão. O que você fez? Aí ele vai e fala amém. Não. Eu tenho que fazer uma oração de cura de quem acabou de confessar. Então não pode ser para qualquer um. Não pode ser para o seu amiguinho só porque você gosta dele e ele é novo convertido ou é leigo no assunto. Não vai resolver. A pessoa tem que fazer uma oração específica de perdão, não dele. Porque eu não perdoo ninguém no sentido de pecado. Eu perdoo ofensa que possa me fazer, etc. Mas o pecado para cura, quem perdoa é Deus. E aí tem que invocar o poder da palavra, tem todo um esquema. Então não é só assim, eu vou confessar ali para Ana. E aí joga a Ana na fogueira. A Ana não sabe como é que faz, entendeu? Então nós ainda vamos explicar em outra hora com mais detalhe como é que funciona isso. Mas existem 2 tipos de perdão. Confissão para Deus, para ser perdoado, e confessar para o irmão para ser curado. Isto posto isto, se o teu coração fosse exposto agora, sem filtros, sem máscaras, sem justificativas, você teria coragem de se aproximar da mesa do Senhor? A ceia? Isso é uma pergunta para você responder para você mesmo. A ceia não é um ritual confortável. É um tribunal de graça. Eita! É o momento em que o pecador olha para o sangue de Cristo derramado na cruz e o sangue de Cristo olha de volta para o pecador. E aí as coisas têm que se encontrar, as coisas têm que se resolver. Há um cântico que foi isso que eu disse, o título que diz: mais alvo que a neve eu serei, desde que eu confesse, desde que eu reconheça a soberania de Deus, desde que eu me submeta ao senhorio de Deus. Mas a pergunta é, como alguém manchado pela culpa pode se tornar mais branco que a neve? Só pelo poder do sangue de Jesus. Não tem outro jeito. A resposta não está em nós, está no sangue de Cristo. O sangue que revela a gravidade do pecado. A cruz não é apenas a prova do amor, é a evidência da gravidade do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de Jesus ir para a cruz. E a cruz era uma punição, à época, a pior de todas. O cara estava condenado à morte, mas se a morte fosse de cruz, tinha gente que preferia ser arrastado. Presta atenção, tinha gente que preferia ser arrastado, amarrado num cavalo e ser arrastado, até ralar o corpo todo e a pessoa morrer.
para não ir para a cruz, porque era extremamente desonroso morrer numa cruz. Muita gente morreu decapitado, enforcado. Tinha várias maneiras de matar as pessoas que eles julgavam necessário matar. Mas quando mandava para a cruz, era algo extremamente vergonhoso. E foi isso que fizeram com Jesus, por causa do pecado. A cruz não é apenas prova do amor, é a evidência da gravidade do pecado. Segundo a Bíblia Sagrada, o pecado não é um erro leve, é rebelião contra um Deus santo. Então, o pecado é delito. Estávamos perdidos em delitos e pecados. Delitos são erros que nós cometemos de maneira civil, penal, sujeitos às leis do Estado. Pecados são delitos, são erros que cometemos contra Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz por nós estávamos perdidos nas duas coisas, nos delitos e nos pecados. Um de maneira civil e outra de maneira moral e cristã para com Deus. Então, isso não é uma coisa leve, é uma rebelião contra Deus. Por que rebelião contra Deus? Porque ele fala para nós não pecarmos. Se a gente peca, porque a gente desobedece. Se a gente desobedece, estamos se rebelando contra Deus. É simples assim. A intenção da mensagem de hoje não é botar uma bigorna em cada ombro, cada um de nós, sair todo mundo daqui se arrastando pesado, se sentindo o pior dos pecadores. Não. É conscientizar de pecado. Não convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas nós precisamos ter consciência do pecado. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nisso tudo, neste plano todo de Deus. Senão, nós estaríamos na igreja, e eu sempre digo, eu prefiro uma pessoa plenamente consciente no mundão do que enganado na igreja. Então, eu não estou aqui para enganar vocês, eu só, olha, não é bem assim, vamos flexibilizar o evangelho para proporcionar uma maior aceitação. Não. O evangelho não precisa ser flexibilizado, Bíblia não precisa ser revisada, não precisa ser reeditada, não precisa ser, esqueci o nome que deram lá, para incluir as minorias, etc. Não, Bíblia, a palavra de Deus é uma só e acabou. Existem várias versões, em questão de tradução, que um traduz do original, outro traduz de uma linguagem mais fácil, mas mudar a origem, a essência, não. A Bíblia é para sempre. E nós não aceitamos mudança na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: o homem não está doente, ele está morto em delitos e pecados. Se o pecado fosse pequeno, a cruz seria desnecessária, mas Deus não economizou o seu próprio Filho para morrer nela por nós. E hoje nós, no ato da Santa Ceia, nós fazemos em obediência, inclusive, porque está escrito que era para nós fazermos. Não diz quantas vezes na vida, no ano, no mês, na semana. Ele só diz, todas as vezes que você fizer, faça em memória de mim. Lembrando, e a passagem da ceia foi assim, quem come e bebe do pão e do cálice indignamente, traz condenação para si mesmo. E o que quer dizer indignamente? Não é o fato de pensar, eu sou indigno mesmo, então não vou tomar ceia. Então ninguém toma porque ninguém é digno. Nós fomos tornados dignos pelo poder do sangue de Jesus, porque ele nos amou primeiro e nos fez mais do que merecedores. Como é que eu vou ser indigno? Não, eu sou digno segundo a misericórdia de Deus. Ponto. Mas eu só consigo fazer uso disso quando eu entendo o que foi que ele fez por mim. Por isso nós precisamos entender por que ele morreu na cruz por nós e aceitar aquele sacrifício como único e suficiente para nos salvar. Se nós não entendemos isso, não precisa tomar ceia. Então a ceia não se trata de, se você está em pecado, não tome a ceia. Não é isso. Quem está em pecado sabe que está desagradando a Deus. Qual é a maneira da gente deixar de desagradar a Deus? Hã? Exatamente. Eu ouvi uma voz dali e olhei para cá, estou ficando legal. Confessa para Deus, se arrepende, reconhece que errou, pede perdão e deixa. Então, se você está aqui nesta manhã e fala assim, mas eu faço uns negócios que não agradam a Deus. Então, pronto, confessa para Deus que você sabe disso, se compromete a deixar e pronto. É simples assim.
Não existe uma necessidade de você ser membro de igreja, não existe uma necessidade de você ter carteirinha de membro, hall de membro, hall, sei lá o que. O importante é o seu nome estar no livro da vida. Aleluia. Não no hall de membros da igreja. Ah, eu sou membro da igreja tal. Beleza. Por uma questão administrativa, você ser arrolado no hall de membros da igreja, por uma questão de organização, ok. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o seu nome estar no livro da vida, que só Deus pode colocar. Amém. E só vai acontecer se ele te reconhece como filho. E para ele te reconhecer como filho, você tem que reconhecê-lo como pai. É simples assim. Você trata como leve aquilo que custou o sangue de Cristo? Esse é um problema extremamente sério. Ah, foi só um errinho. Pecado é errar o alvo. É contrariar Deus. E aí não tem pecadinho, pecadão. Tem consequências maiores e menores, obviamente. Mas pecado é pecado, gente. Qualquer erro nosso entristece o Espírito Santo do Senhor. E aí a gente corre o risco de estar tratando como leve aquilo que custou sangue eterno. Então, tipo assim, se eu só briguei com a minha esposa, depois eu me acerto com ela e tomo ceia, é um pecadinho. Agora, se eu tivesse adulterado, aí, não, filho. Tem que pedir perdão do mesmo jeito. Você brigou com a esposa, brigou com o esposo, tem que pedir perdão do mesmo jeito. Óbvio que a gravidade de um sai daqui, jararaca, e bater a porta na cara dela, tá errado, mas a gravidade disso, em tese, é menor do que um adultério. Entendeu? Mas, dependendo de quem se chama de jararaca, se ela tem um gatilho de trauma familiar, gente, aquilo não é pequeno nunca. Aquilo é gigante, aquilo pode matá-la emocionalmente, psicologicamente. Então, não é assim. Nós temos que ter o princípio do respeito, da ordem, do zelo e repetindo. Luiz, que é casado com a Thaís, antes do Luiz pensar em falar qualquer coisa para a Thaís, ele tem que entender que não é a esposa. Primeiro é a filha de Deus que é sua esposa. Se a Thaís pensar em dar na cara do Luiz, calma. O Luiz, antes de ser seu esposo, ele é filho de Deus. Entenderam? Então, tipo assim, a Sandra é de Deus antes de ser do Cabral. E o Cabral é de Deus antes de ser da Sandra. E é simples assim. Se ele desrespeitar a filha de Deus, ele vai se ver com o pai dela. E aí, quem é o pai dela? Meu Deus. Tá entendendo? Então, se eu desrespeito a Lulu, eu vou me ver com o pai da Lulu, que não é o seu José Luiz. O seu José Luiz foi só usado por Deus para colocar a Lulu no mundo. O pai dela é Deus. Então eu tenho que prestar atenção se eu pensar em ofender a Lulu, se eu pensar em dar um tapão, sei lá, pensar qualquer bobagem. Não posso. E de igual forma, se ela pensar em bater no negão, ela também tem que pensar que eu sou filho de Deus primeiro. Mesmo que eu sou um cara difícil de lidar, eu sei disso, é um cara um pouquinho complicado. Ou eu não estou usando o microfone, tinha que usar? Tem que falar? Então tá. Tá gravando aqui, tá? Então tá bom. Aqui. O que é que eu já tenho que começar tudo de novo? Então, nós temos que entender, e não só marido e mulher. Então, tipo assim, se eu tô com raiva do meu irmão, se eu tô com raiva da Tereza, eu não posso ir para casa achando que tá tudo bem. Não, ela é a filha de Deus, eu tenho que prestar conta para Deus. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa, com aquele povo que eu tanto amo, menos a Tereza, que, olha, difícil, Senhor, não desce, eu não gosto da Tereza. Tu vai falar isso para Deus? Tem as mães dizendo assim, aquela tua filha é difícil, Senhor. Olha, eu não gosto dela, não. Oxe, fala isso pro pai dela? Não. E se atrever a falar, você vai ter que aguentar a resposta dele. Ele vai dizer, então, é minha filha. Tu tá ligado que você tá falando da minha filha, sujeito? Tu tá dizendo que não gosta da minha filha, que eu morri por ela na cruz, vem cá que nós vamos acertar uns negocinhos. Aí lascou. Entendeu? Simples assim. Mas eu nem conheço, não tem que conhecer. Ele falou, ama, só ama, filho. Primeiro, quem julga? Quem pode julgar e condenar? Deus. Quem acusa? O diabo. Então, quem pode julgar e condenar? Quem acusa? Quem convence do erro? O que sobra para nós? Amar. Só. E ele fala assim, e tem mais, amar o Silvio, todo sorridente, ali na portaria, eu quero ver você amar quem te odeia. Aí a pessoa está tentando assimilar e fala, deixa eu piorar. Inclusive quem vos persegue. Olha,
Tá de brincadeira? Tá, não, mas é isso que ele fala. Ame, inclusive, o seu inimigo que vos persegue. Aí eu não consigo aguentar a cara feia do irmão, como é isso? Que é filho de Deus, ainda por cima. E ainda vou dizer para ele o quê? O que eu vou dizer para Deus? Ah, senhor, eu não vou na igreja hoje não, porque hoje é ceia, eu não posso ser hipócrita. Porque que aquela irmã vai tomar ceia, eu conheço a vida dela. Ó, juízo. Conheço a vida dela e eu não aguento ver essa falsidade. Como assim? Tem um louvor que, graças a Deus, voltamos a cantar, mas durante muito tempo ele ficou meio bloqueado na igreja, e fala, somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor. E tinha muita gente que não cantava isso. Eu comecei a bater isso lá na sede e trouxe para cá. Eu falei, irmãos, enquanto eu for pastor, nós vamos cantar essa música aí. Por quê? Porque isso aí não canta por dois motivos. Ou estamos julgando o outro, ou nós não estamos em condições. Os dois casos estão errados. Eu não vou cantar sou corpo assim bem ajustado, ou então eu te amo, meu irmão. Eu não amo, e o irmão vem me abraçar, sei lá se ele me ama. Tu está julgando o amor do irmão, é isso? Se tá errado. Ponto. Então, se é por esse motivo, você tem que cantar. Você não pode julgar o amor do irmão. Não, eu é que... Então, se você não ama, piorou, filho. Ah, não vou cantar porque eu não amo, não. Então, piorou. Então, você tem que cantar. Nem que você tenha que cantar profeticamente. Senhor, eu não gosto daquele preto que está ali pregando. Mas foi o que o Senhor escolheu, né? Colocou ali como pastor. Eu vou ter que aguentar. Ô, meu pai, na hora de dizer, eita, vou ter que abraçar o irmão. Ô, meu pai, me ajuda para que isso seja uma coisa que flua naturalmente, mas eu vou lá. Aí vem aqui, me dá um abraço, um cheiro e vai embora e pronto, acabou. Um dia isso vira amor, irmão, mas vai trabalhando no seu coração, entendeu? Nós temos que nos amar. E não é uma opção, é uma ordem de Deus, não é minha. Ele fala, ama, é no imperativo, ama o teu próximo. Simples assim. Então não trate como leve aquilo que custou o sangue de Cristo. A coroa de espinhos não foi simbólica, ela foi substitutiva. Zombaram dele. Ah, tu não é rei dos judeus? Rei tem coroa, né? Vamos botar a coroinha nele? Vamos. Fizeram a coroa de espinho, colocaram na testa dele. Olha que loucura. E ele passou isso pelo sacrifício chamado sacrifício vicário, que traduzido significa morrer em lugar de alguém. É o sacrifício vicário. As chagas não foram poéticas, elas foram penais. E na ceia você não celebra apenas o amor, você confronta o seu pecado. E não para sair daqui arrasado e dizer, eita, me autoanalisei e vi que eu estou um nojo, não vou tomar ceia não. Não, me autoanalisei, eu estou um nojo, mas o sangue de Jesus tem poder para me redimir, para me lavar, e eu vou tomar ceia. Não porque, uhul! Não, eu tenho consciência do meu erro, estou vendo que está dilacerado no meu coração, mas é desse jeito que eu vou tomar ceia, porque eu não estou tomando ceia por meu mérito, não estou tomando ceia porque eu achei que não peco mais, eu estou tomando ceia cravado, tipo assim, Deus, eu podia estar aqui, ó, felizão, cantando louvores, batendo palma, te louvando, e eu estou arrasado porque eu estou um nojo, eu errei demais, eu falei, sei lá, e aí diz o que você fez. E confesso a Deus, assim, outra coisa, ceia não é milagrosa. Você pode até ser curado na ceia, mas a função da ceia não é curar doença física. É te levar à cura da alma, pelo reconhecimento da soberania de Cristo. Então, eu vou tomar a ceia porque eu estou assim, Jesus vai me curar da broncopneumolepra cancerígena. Não vai, não. A ceia não cura broncopneumolepra cancerígena. Ela pode curar sua alma. A broncopneumolepra, Deus pode curar? Pode, porque ele faz milagre. Se ele quiser, se ele não quiser, você vai morrer de broncopneumolepra cancerígena e dizendo, ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Porque a felicidade não está aqui, está lá. O prazer do cristão, lá vem mensagem escatológica. O prazer do cristão não é viver bem aqui. Se der para viver bem aqui, uhul! Mas se não der, uhul também. Por quê? Porque a certeza que eu tenho é que lá vai estar tudo bem. Aqui pode não estar. Mas lá vai estar tudo bem. Então, crente sofre decepção? Sofre. Toma capote? Toma. Tem dores? Tem. Fica doente? Fica. Morre de doença? Morre. Pede milagre e não recebe? Também. Oxi, como é que é isso? Gente, imagina assim, se dissesse assim, todo mundo que serve a Deus vai ficar rico e com saúde plena. Morreu aos 120 anos só de falência múltipla dos órgãos, porque não deu para renovar as coisas lá dentro, senão via 200. Beleza? Um monte de gente ia querer ser crente. É só isso? Só precisa ser crente? Então vou lá, né? Quero viver 120 anos cheio de energia e saúde e rico, vou ser crente. Ser crente, ser cristão evangélico,
Filho de Deus é assumir as consequências daquele sacrifício lá na cruz por nós. E não é moleza. E ele ainda avisou, vocês vão ter aflição. Mas não cai não, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É simples. Eu estou com dificuldade. Se sujeita a mim, resista ao diabo que ele foge de você. Mas o que a gente está fazendo? Ao invés de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, a gente não sujeita a Deus e ainda dá o braço para o capeta. Vai curtir a vida. E se sente no direito de odiar o irmão. Se sente no direito de julgar. Se sente no direito de apontar o dedão na cara. Irmão, se uma pessoa vem confessar um pecado para você, você mete o dedão na cara dela, ela não volta nunca mais. Quando alguém for falar para você, outra coisa terrível, irmão. Resista fortemente, mas não tripudie em cima do erro dos outros e do perdão dos outros. É horroroso. Isso acontece muito entre marido e mulher, infelizmente, mas acontece. Pai e filho, eita, como acontece. Então imagina assim. Homem que tem um machismo na veia ainda, né? Ainda existe aquele machismo na veia, e aí ele tem que pedir perdão para a esposa. Ele já está se sentindo arrasado, porque eu vou ter que me humilhar, pedir perdão para a esposa. Vai. Mas por quê? Porque Deus mandou. E ela é a filha dele, tem que pedir perdão para a filha dele. Vai lá, isso. Aí você vai pedir perdão, fala, amor, que é? Vamos conversar, para quê? Não vai adiantar nada? O quê? Você vai repetir de novo? Vai fazer outra vez? Não, eu só quero te pedir perdão, reconheço que era o mínimo, né? O mínimo que você podia fazer era reconhecer que errou. Depois que me magoou, depois que você... Você viu o que você fez comigo? Aí começa o teatro todo, aquelas coisas todas, o cara tá ali, misericórdia, Jesus, eu vim pedir perdão, tô saindo pior. Virei um monstro agora. E ela ali, tá nem olha o que você fez. Gente, é só perdoar, só isso. E o homem, quando é da mulher para o homem, e o homem tem que entender que quando a mulher perdoa, o processo dela é diferente. O homem perdoa, tá tudo perdoado, amor? Tá, amém. Vou tomar um banho depois. E depois o que, filho? Como assim depois? Depois nós vamos dormir. Não necessariamente, né? Nós vamos deitar, dormir é outra coisa. Para o homem funciona assim. Para a mulher não. A mulher perdoa, dorme na mesma cama que você, te diz boa noite, mas ela ainda está no processo. Respeita a característica da pessoa, entendeu? Ela não está mais com raiva, ela não está mais com ódio. Ela está desopilando, ela está trabalhando aquilo para que ela consiga dizer bom dia, meu amor. Até ela chega nisso, filho. Eita! Misericórdia. Aí varia da pessoa, do gatilho que você disparou, do trauma, sei lá o quê. Mas nós temos que respeitar. Agora, nós queremos ser respeitados, porque o homem chega a minha honra, mas não quer respeitar a esposa? Não, você tem que entender. Da mesma forma que na hora de fazer aquele negocinho, homem é que nem fogão elétrico, né? Mulher é a lenha, filho. Vai lá, vai pra lenha. Até a lenha pegar fogo. Mas depois que pegar fogo, para acabar, até esfriar a brasa, misericórdia. Então, temos que respeitar limites. E no relacionamento, não só nas coisinhas, também é assim. Tá perdoado, meu amor. Tá, não precisa dormir no sofá. Pode dormir aqui na cama. Beleza. Mas boa noite. E acabou. E deixe por satisfeito que ela te perdoou. Se viu? Ainda deu boa noite? De repente, deu uma bitoca para mim. Boa noite. E beleza. Entendeu? Então, nós temos que saber respeitar os limites. Mas o frigir dos ovos disso tudo é perdoar. E não tripudia em cima do perdão. Depois que fez isso, agora vem pedir perdão? Só pede perdão depois que errou. Quem vai pedir perdão antes de errar? Você me perdoa porque eu vou te agredir? Oxê. Depois que faz, vem pedir perdão. É sempre depois. A minha mãe diz assim, depois que inventaram o perdão, ninguém mais toma tapa na cara. Porque a vontade dela era dar na cara. Eu falei, não pode. A senhora tem que perdoar. Depois que inventaram o perdão, ninguém mais toma tapa na cara. Eu falei, mas é para não dar tapa na cara. Oxi. O sangue que satisfaz a justiça e manifesta a compaixão.
Cristo não apenas morreu, ele morreu por substituição penal eficaz e soberana. Na cruz, justiça e misericórdia não competem, elas se unem. E lembre, não confundam misericórdia com conivência. Jesus tem misericórdia, mas ele não é conivente. Por isso que ele diz assim, presta atenção, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que beleza, estamos com Jesus o tempo todo isso, eu vos perdoo. Olha que beleza, ele me perdoa. Isso. Se pedir perdão, está perdoado, está justificado, sim. Mas tem uma observação, para você não achar que eu estou dando moleza para você. O que você plantar, você vai colher. Mas o senhor já me perdoou e eu vou ter consequência? A diferença é que se você não pedir perdão, você tem consequência, e se você pedir perdão, você também tem consequência. Hoje qual é a diferença? A diferença é que com o perdão, ele passa com você. Sem o perdão é sem ele. Aí dói. Aí complica. Aí é um capote atrás do outro, e a gente não consegue chegar no final da estrada de jeito nenhum. Porque sem ele a gente não é nada. Então eu vou pedir perdão sabendo que eu ainda vou apanhar? Sim. Isso aconteceu comigo e não era nem com Deus, era com meu pai. Quando tinha chance de explicar, né? Meu pai nunca me bateu, ele me espancava, era diferente. Então, tipo assim, chegava lá e explicava, o que foi que você fez? Aí a gente explicava. Tô achando que vou dar a melhor explicação do mundo, que eu vou dobrar o negão, né? Vou ser absolvido. E ele ficava lá, ouvindo. E ele falando, eu falava. Quando acabava de falar, quando ele percebeu que eu estava terminando de falar, ele só fazia esse gesto assim. Ih, morri. Já era. Eu confessava. Ele me perdoava, mas me batia do mesmo jeito. Entendeu? Mas Deus estava comigo, beleza. Entendeu? E é um negócio muito sério. Isso é o homem, né? Fazendo isso. E Deus, nesse caso, é semelhante, filho. Tipo assim, ó, eu vou te perdoar, mas você vai passar por um mistério aí que é para você entender que você não tem que me desobedecer. E eu não estou fazendo porque eu te odeio, estou fazendo porque eu te amo. E quero manter você perto de mim, mas desobediente desse jeito não. Como é que eu vou cobrar da Tereza se ela fazer, eu estou aqui fazendo tudo direitinho e o senhor está tratando igual aquele perturbado lá que não faz nada? Eu tenho que ter moral, filho, para dizer para o Tereza, eu estou te tratando bem, beleza, mas ele está pagando pelo que ele fez. Por isso que eu trato bem da mesma forma, entendeu? Senão a gente vai chegar lá, e Deus, que justiça é essa aí? Como assim? Quer dizer que o cara pinta e borda e o senhor perdoa e não acontece nada? Vai pintar e bordar de novo. Aí ele pede perdão, o senhor perdoa. E falando em perdão, só um adendo aqui. Do tripudiar em cima do perdão. Tá pedindo perdão, mas tu vai errar de novo? O marido fala isso para a mulher fala isso para o marido, pai fala para filho fala para pai, porque a gente já conhece o modus operandi de cada um e fala, já sei que você vai fazer de novo, tá com essa cara lavada e pedindo perdão, só porque quer a mesada? Pois é. Quando nós pedimos perdão para Deus, pedimos perdão por algo que nós fizemos e pegamos Deus de surpresa? Não. Então ele já sabia que a gente ia errar. E a gente foi lá e pediu perdão, certo? Quem é que pede perdão sem querer ser perdoado? Se não quer ser perdoado, nem pede, certo? Então a gente parte do princípio que quem pede perdão quer ser perdoado. A gente erra, vai lá e pede perdão para Deus. E nós sabemos que nós vamos errar de novo. E quando errar de novo, inclusive o mesmo erro, vai lá pedir perdão outra vez e quer ser perdoado de novo. Mas nós não damos esse direito ao irmão, ao filho, ao pai, à mãe, sei lá quem. Perdoado. De novo? Fez a mesma coisa, não tem vergonha nessa cara. Quando a gente erra de novo, não quer pedir perdão para Deus e querer que Ele nos perdoe? Sim. Então tu não tem vergonha na cara? Não, mas vai lá pedir perdão e quer que seja perdoado. Então lembre-se, por isso que na oração do Pai Nosso, ele falou assim, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, da mesma forma que eu perdoo a Rosana. Aí ele olha para mim, tá bom, é para eu seguir o que você pediu? É, para eu te perdoar da mesma forma que você perdoa a Rosana. Qual é a forma que você perdoa a Rosana? Querendo dar na cara dela. Jogando na cara dela. Com raiva dela, não suporta olhar na cara dela. É isso que Deus vai fazer comigo. Eu acabei de pedir para ele fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Então, tipo assim, Senhor, me perdoa assim como perdoa a Rosana. Eu vou sondar seu coração em crioulo. É para fazer igual? É. Então, eu tenho que primeiro perdoar da maneira correta. Senão, não tenho moral para chegar lá para Deus e dizer, então, Deus, me perdoa assim como perdoa a Rosana. Ele não vai me perdoar, não perdoei. Ele não vai me perdoar, é simples assim. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus é totalmente Deus, ou seja, capaz de satisfazer a justiça infinita, e totalmente homem, capaz de representar os pecadores.
Não há outro caminho lógico, moral e espiritual para a reconciliação com Deus fora da cruz. Mas aqui está um ponto central. A motivação não foi apenas justiça, foi compaixão. E compaixão é algo extremamente profundo. É literalmente sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e tipo assim, eu vou morrer inclusive para aquele miserável ali que botou a cruz na minha cabeça. E aquele outro que eu pedi água, ele deu vinagre. E aí o que ele fez? Pai, fulmina essa galera agora, para eles saberem que eu sou teu filho. Não. Quando ele pediu algo em prova de que era para saberem que ele era filho, ele fez milagre. Ele curou, ele transformou. Ele falou, para que saibam que eu sou teu, que tu és meu pai. E aí executava o milagre. Na hora dos miseráveis lá que estavam fazendo aquela desgraceira com ele, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazer. Se eles soubessem quem sou eu, eles não estariam fazendo isso, eles não sabem. Foi isso que ele fez. Então, foi compaixão. E a Bíblia diz que ele fez isso por nós quando nós ainda éramos pecadores. A humanidade ainda estava perdida em delitos e pecados, totalmente podre, e ele morreu por essa galera. Ele viu pecadores e não recuou. Ele viu culpa e decidiu absorvê-la. Ele absorveu toda a nossa culpa para que o diabo não tenha oportunidade de dizer assim, pecador miserável, coisa do teu passado, hein, maluco? Eu sei o que você fez no verão passado. Capítulo 8. Vai lá para a igreja dar uma de santinho, mas eu conheço o teu passado. E aí você, convertido em Jesus Cristo, fala, eu não tenho que prestar conta para você. Se quiser me acusar, fala com o meu advogado. Ele não perde uma causa, já estou te adiantando, hein? Ele não perde nenhuma causa. Beleza? Então se vira lá com ele. Eu presto conta para ele, para você não. E bota o diabo. Isso é resistir o diabo. Mas para falar isso, primeiro tem que estar sujeito a Deus. Então eu estou sujeito a Deus, sei quem eu sou em Deus, sei quem Deus é em mim e sei quem eu sou em Deus. Isso é extremamente importante. A identidade do cristão. Você sabe quem é Deus na sua vida? Sei, ok. E quem é você em Deus? Com limites, defeitos, erros, falhas e etc e tal. Ok. Mas eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Falho, errante, etc. Mas eu sei que eu busco a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o diabo veio e fala, tu acha mesmo que você vai falar assim para cima de mim? Eu sei quem é você. Eu vou zoar com a tua cara. Vai não. Vai não. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Você não está brigando comigo. Eu sozinho não consigo vencer você. Aliás, ser humano nenhum consegue vencer o diabo. Sozinho. Mas com Deus, maior que está em nós do que o que está no mundo, é simples assim. É só tomar posse. Eu falei, oxa, fica quietinho aí na sua. Fala com o meu mestre. Ele resolve esse negócio aí. Eu estou escondido nele. Você não pode me tocar. É simples assim. Aí você bate patente para cima do capeta. Aí ele corre de você. Mas se você não tiver em Cristo, eita, nem começa, filho. Porque se tentar bater patente para cima do capeta, sentar em Cristo Jesus, vai correr de bater o pé na bunda. Não vai conseguir, filho. Vai perder. Você ainda duvida do amor de Cristo, mesmo olhando para a cruz? Se ainda duvida do amor de Cristo, mesmo olhando para a cruz, ainda não houve uma efetiva conversão, um encontro real com Deus. A ceia não é só memória, é proclamação. Você foi amado no seu pior estado. E aí nós entendemos isso e tipo assim, não é simplesmente um memorial. Nós fazemos em memória dele porque ele assim determinou, ponto. Mas nós estamos aqui, aquele monte de gente assim, oh meu Deus, estamos aqui reunidos para lamentar a morte de Cristo, recanta lamanai. Não. Nós nem lamentamos a morte de Cristo mais. Por quê? Porque eu já entendi porque que ele morreu, eu vou lamentar eu? Não, eu dou graças a Deus que ele morreu por mim, eu não era capaz de fazer isso por mim mesmo. Eu agradeço pelo sacrifício dele, pela morte dele na cruz por mim. E aí eu aproveito esse momento para proclamar quem ele é. Me submetendo à soberania dele, à vontade dele, mas para proclamar ao mundo o seu poder. Transformador, regenerador, e aquele que chega e fala assim, esse é meu, ninguém tasca. Aí pronto, você está debaixo da mão de Deus, ninguém mexe com você. E se mexer, eita, vai pagar um preço caro. E não porque eu pedi com ira no coração, pega ele, Jesus. Não, nem precisa. Se você se sujeitar a Deus, basta. Não precisa fazer macumba gospel, praga gospel. Senhor, pega aquele miserável. Mata, Senhor, destrói os dentes dele, destronca o pescoço desse infeliz. Não precisa.
A tal da imprecatória, eu nunca lembro. Imprecatória, é isso, esse nome aí. A oração imprecatória, que roga uma maldição em cima da pessoa. Mata Jeová, quebra o pescoço para ele saber quem é Deus. Pá, Jesus, pega ele. Não precisa. Se você só falar, Senhor, tá doendo. Me dá força para eu resistir. E aí, o que o pai vai fazer? Se o seu filho chega assim, me batendo na escola, o que você vai fazer? Qual a sua vontade? Oxi, quem foi? Vem cá que eu não vou resolver. Deus não é diferente não, filho. Então você chega para pai, me bateram. Tá doendo. Olha, eu tive vontade de fazer uns negócios, não fiz porque o senhor não gosta. O senhor disse para não fazer. Eu ainda tenho que amar aquele abençoado. Mas tá doendo aqui. E deixa na mão de Deus. Não precisa dizer o que Deus vai fazer. Senhor, então, tá doendo, mata ele. Não precisa. Não precisa dizer o que Deus vai fazer, ele é justo. Ele naturalmente vai dizer que foi você, mexeu com meu filho. Vou acertar uns bigodes aqui, filho. E aí deixa eu resolver com ele. Ninguém ganha de Deus. Eu posso querer fazer a maior justiça do mundo e ainda vou errar. Deus vai pegar no ponto central e dizer, vou pegar onde dói. Tome, pra você aprender que não mexe com o filho meu. Aí daquele que mexeu com um dos meus pequeninos. E o ai de Deus é doloroso. O sangue que purifica completamente e transforma. O Espírito Santo aplica aquilo que Cristo conquistou, não é só perdão, é purificação. Então, tipo assim, ele não simplesmente, tá bom, você está perdoado, vai, não peques mais. Ok. Mas ele propõe a purificação. Você, além de parar de errar, você vai acertar um montão. Porque agora você estará purificado. Então você vai acertar muito mais do que errar. E quando errar, você vai buscar a santificação. E buscando a santificação, você vai continuar sendo purificado. Isso faz o quê? Transformação, porque ele não só nos absolve do erro, ele nos transforma. Então, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus não apenas declara justo, ele santifica. Alvo mais que a neve não é metáfora emocional, é realidade espiritual. Mas há uma condição revelada nesse texto: confessar e caminhar na luz. Se não fizer isso, não toma posse. A Bíblia diz que Deus fala assim: a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, e os meus ouvidos não estão, esqueci o nome? Agravados, para que não possa ouvi-los. Então a mão dele está aqui e ele está ouvindo. Ele fala, mas tem uma coisa que pode impedir você de ficar aqui embaixo da bênção. Que é o quê? Os vossos pecados. Os nossos pecados. Então, não estou conseguindo receber a graça. Já foi liberada faz tempo. Muito tempo. Lá na cruz ele liberou um monte de coisa que os coaches dizem, pega a chave, olha, liberou. Já está liberado faz tempo, filho. Há muito tempo que está liberado. Só que, tipo assim, como é que eu acesso isso? Através da santificação, através da obediência, através do reconhecimento da soberania dele. É simples assim. E aí você toma posse e fala assim, eu estou combatendo o pecado aqui, porque eu quero ficar debaixo da tua mão, mas o pecado está me afastando, deixa eu voltar para cá. Porque eu fico sujeito ao Senhor, resisto ao diabo e ele foge de mim. Simples assim. A graça não é licença para pecar, é poder para transformar. Não entra nesse engodo miserável, que eu estou na graça, estou salvo em Cristo Jesus, sou escolhido de Jeová, então eu estou de boa. Porque nesse estou de boa, você faz um monte de bobagem, começa a pecar porque está na graça, Deus vai perdoar mesmo. Graça não é licença para pecar, e sim para se transformar. Então, participar da ceia sem arrependimento é zombar do sangue. Eita, isso é pesado. A gente lê a Bíblia e diz assim, o cara diz assim, tu não é o rei, o salvador, tu não é o cara, desce daí. Liberta-te a ti mesmo, maluco. Aí, tu não é o salvador, ele é rei, bota a coroa nele. Zombaram dele, a gente acha isso horroroso. Mas tomar a ceia sem arrependimento é fazer a mesma coisa. Isso é trazer condenação para si. É tentar transformar a graça num ritual vazio. Você está vivendo na luz ou se escondendo nas trevas, enquanto canta sobre pureza. Hoje há 3 tipos de pessoas aqui. Pelo menos 3 tipos de pessoas presentes aqui. Pode ter 3. Eu espero que as ruins não seja. Mas se tiver, dá tempo de ser transformado. Aqueles que sabem que são pecadores e correm para o sangue de Cristo. Eu espero que todos estejam nessa condição. Ou os que sabem que são pecadores e escondem-se
na religiosidade, e tem muito assim, ou os que não percebem como pecadores são. Aí a mente já está cauterizada, não tem consciência do pecado, precisa de salvação. Precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Eu não sei em qual dos três você está, mas eu espero que você esteja no primeiro. Se você está num dos outros dois, dá tempo de você se arrepender, pedir perdão para Jesus e ainda participar da ceia hoje mesmo. A ceia expõe a todos. Sabemos que haverá um dia sem ceia, e aí vai ter só juízo. Lembrando que Deus é amor, mas eu fui o consumidor. Lembra disso? Está escrito na Bíblia, Deus é amor. Mas eu fui o consumidor. Tu acha que Deus me fez a imagem e a semelhança dele, vai me condenar para o inferno? Vai. Se você tiver morrer em pecado, vai. Mas por quê? Porque lá ele não vai ser amor, ele vai ser juiz. Juiz não age com amor. Juiz age no rigor da lei. E qual é a lei do Senhor? A Bíblia Sagrada. Então, se ele passar a sua vida pelo crivo da Bíblia e você não for aprovado, ele não vai agir com amor, ele vai agir com rigor da lei, porque ele estará lá como juiz e não como Deus de amor. Preste atenção nisso. Hoje ainda é mesa, amanhã pode ser tribunal. Mas, preste atenção numa coisa com clareza. O mesmo sangue que denuncia, também limpa. O mesmo Cristo que confronta, também acolhe. Não importa quão profunda seja a mancha, o sangue é mais profundo. Não importa quão repetido seja o pecado, a graça é mais poderosa, desde que haja sinceridade na confissão. A cruz não foi econômica, ela foi abundante, abrangeu a todos. Venha com arrependimento real e você não será, melhor dizendo, rejeitado. Ninguém que vai a Jesus vai ser rejeitado. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você fala assim, eu quero esse perdão aí, eu quero essa graça, esse negócio, eu gostei desse negócio, hein? Eita, eu acreditei nesse negócio, então o Espírito mexeu aqui alguma coisa no meu cabeção e eu entendi que o Senhor, eu quero esse negócio aí para mim. Então tá bom, então venha. Do jeito que você está. Lembrando que você não precisa e nem deve continuar do jeito que está. Jesus aceita você do jeito que você é, do jeito que você está, não. Ele aceita você do jeito que você é, não do jeito que você está, senão ele não te transformaria. E se você não precisa de transformação, você não precisa de Jesus. E ele chama para transformação, isso quer dizer que ele não aceita como a gente está. Eu sou triste, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo que você não tem problema, ele te aceita assim, mas vem cá que ele vai te transformar. Glória a Deus. Então lembre-se, às vezes você pode estar de um jeito, mas você não é. Se eu estou muito irritado, eu estou muito grosso, eu estou muito besta, eu estou muito, sei lá o quê. Aí Jesus olha para você e fala assim, você está, você não é. Porque eu já te transformei, mas alguma coisa corrompeu os seus sentimentos aí, e você anda irritado, jogando culpa na menopausa, você anda irritado jogando culpa na crise econômica, você anda irritado jogando culpa na ideologia contrária à sua na política, você anda grosso com a sua mulher porque ela está com probleminhas e você não soube respeitar e você quer fazer os negócios que ela não quer. Isso não tem nada na Bíblia, você que está se entortando todo. Vem cá que eu te resolvo. Mas você quer ser transformado? Quero, então eu vou te transformar. Aí ele vai e transforma. E aí a gente volta a ser e não estar. Muito bem. A ceia é o encontro entre a pior versão de nós mesmos e o melhor do amor de Deus. Olha. E a gente se desnuda na presença de Deus e fala assim, Senhor, é desse jeito que eu estou. Nós vamos ter um momentinho para dar uma pequena refletida e você se escangalha aos pés da cruz e fala, Senhor, esse sou eu, ó. Esse cara sou eu, todo podre. Eita, Jesus, tem misericórdia. Eu estou assim, 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 assim. Joga suas lamúrias tudo aos pés da cruz, que é o local mais alto onde o cristão deve estar, é aos pés da cruz. Joga a sua pior versão diante dele, que ele já conhece, obviamente, e receba o melhor do amor de Deus. E nesse encontro, o milagre acontece. Pecadores se tornam mais alvos que a neve, não por mérito, não por esforço, mas pelo sangue de Jesus. Uma frase para pensar. O sangue que escorreu da cruz não apenas perdoa o pecador, ele destrói a mentira de que ainda existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Pegou? É esse negócio aí. Repete, por favor. O idoso aqui mudou de tela. O sangue que escorreu da cruz
não apenas perdoa o pecador, ele destrói a mentira de que ainda existe condenação para quem está em Cristo Jesus. E por que isso é mentira? Porque está escrito na Bíblia: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Entendeu? Então, não tem condenação para quem está em Cristo. Ah, minha família é assim, tudo torto, tudo errado, maldição hereditária não existe. Para quem está em Cristo Jesus, não tem maldição hereditária. Glória a Deus. Nova criatura. Como é que é uma nova criatura e traz maldição hereditária dos outros? O que acontece é que você aceita Jesus, se convence do pecado de juízo, pede perdão, faz tudo bonitinho, depois você vai lá, pega as tralhas velhas e coloca tudo em você de novo. Aí não, né? Ah, é maldição hereditária. Não, é legalidade que você deu pro capeta quando você resolveu fazer o que você já sabia que não tinha que fazer. Simples assim. Eu aceitei Jesus. Aí da família inteira, todo mundo casou grávida. Todo mundo comeu lanche antes do recreio. Ah, agora fazer o quê? Aí eu não aceitei Jesus, isso não vai acontecer comigo. Sim, ok, beleza, não tem maldição hereditária, não. Aí vai namorar no escurinho do cinema, depois vai pro banco de trás do carro, depois vai pros escurinhos do não sei... E aí, viu? Fica botando lenha no fogo, não dá, uma hora vai... E aí, torna o caldo e fala... Fazer o quê, né? Toda a família passou por isso, então, ô abençoado. Se não aceitou Jesus, aceitou. Ele não disse que não tem condenação. Como é que você está repetindo a condenação da sua mãe? Porque você tomou posse do que não devia e deu legalidade para o capeta. Simples assim.